às vezes eu ouço garotinhos de 3, 4 anos falando de umas coisas, e muitas vezes acontece, quando os pais levam essas crianças lá no consultório, que é muito engraçado, que a criança, óbvio, já teve vários diagnósticos de autismo, aquilo que praticamente não existe, é que nem TDAH. O Heisenberg botou lá no testamento dele que ele criou aquilo para ganhar dinheiro da Ritalina. Mas o autismo é uma coisa mega rara, que tem cura, é uma coisa que tem a ver com uma coisa da árvore genealógica. Você trabalha aquilo, desprograma o DNA e a criança fica boa. E fazendo renascimento também. Aí, então, esse autismo aí não é, que são crianças superdotadas que, obviamente, elas não têm paciência de ficar sentadas na sala ouvindo uma coisa que elas não careca de saber. Porque aquilo que é o tempo de aprendizado é 20 minutos, eles são 5. Então, e o professor não percebe isso, e eles ficam inquietos, porque, lógico, eu quero algum outro negócio aqui, né? Aí manda a criança para o neurologista. Agride a criança. Hã? E agride a criança. Sim. É isso. Quando eu era criança, eu não conseguia ficar parada numa sala. Não conseguia, gente. Eu saía toda hora. Aí eu falei, se eu fosse para o médico na minha época, eu ia tomar Ritalina. Claro. Porque eu não conseguia me concentrar. E aí, com 40 anos, estava com um cérebro que não ia dar para fazer nada, que é isso que a Ritalina faz. Aí, a Ritalina, na verdade, é uma anfetamina que foi criada na Segunda Guerra Mundial, porque os exércitos, assim, eles não precisavam comer e não conseguiam dormir. E ficavam na trincheira. E aí a medicina descobriu que crianças têm efeito paradoxal com psicofármaco. Então, a anfetamina no adulto agita. Na criança, exatamente o contrário do benzodiazepínico. O benzodiazepínico numa criança agita, num adulto acalma, né? É só efeito paradoxal. Então, e aí bota, é uma destruição de cérebro absurda. Então, e na verdade, a criança é que ela telepaticamente já sabia que o professor ia querer falar. E o tempo para ela entender é muito mais curto do que era no passado, exatamente pelo avanço da consciência. Então, a criança, logo depois, ela quer outra coisa. Ela não precisa mais 20 minutos como era antigamente. 5, em torno de 5 é o tempo dela, de fixação. Mas aí, então, faça a atividade acontecer de tal maneira que ela possa usar as capacidades que ela tem, que são muitas. Né? E ainda existe a história da ocitocina no hospital, apesar da OMS ter falado em 85 que era para não dar, porque o Friedman, em 55, deve ter ganho dinheiro para fazer ocitocina, e essa ocitocina externa é que bloqueia a produção de ocitocina na mãe e na criança. Então, os dois se olham e não têm a vivência de apaixonamento. E isso redunda na experiência da criança de não querer olhar os olhos da mãe de novo. E aí o pessoal diz que a criança está autista. Gente, vamos deixar claro, autismo é raríssimo. Virou também uma pandemia, mas não é o autismo de verdade. É a criança que senta na cadeira e olha para a parede e não se liga em nada. E isso tem tratamento, renascimento e reprogramação do DNA. E funciona. Com a criança com 2 anos. Ponto. Mas isso é muito raro. A mais comum, a mãe resolve, que é ela está com o bebê não olha para ela. Então, ela pega, como nos 3 primeiros meses de vida,
a criança tem noção de senso vestibular, que ela está de cabeça para cima ou de cabeça para baixo. Então, a mãe segura ela por aqui, e a mãe deitada, nua, e o bebê também, fica segurando aqui um tempão. Aí a criança fica assim. E o que acontece? Uma hora ela vai lembrar. O primeiro sentido que eu tive foi se eu estou de cabeça para cima e de cabeça para baixo. Porque para os animais é fundamental, senão você cai de uma montanha que você não percebe. Então, são os sentidos mais dramáticos de sobrevivência aparecem nos 3 primeiros meses de gestação. Então, uma hora ela está me segurando. Eu não caio porque ela está me segurando. Aí ele olha para ela. Nesse momento, ela puxa para o peito dela. Aí, de novo, ele não está relaxado. Ela faz de novo. Até que tem uma hora que ele deita no colo dela e larga os braços. Aí ela olha para ele, ele olha para ela. Fizeram contato de olhar. Percebe? Acabou o autismo. Que esse autismo é autismo causado pela ocitocina sintética. Isso em 1 dia, 2 dias. Então, essa outra situação que eles chamam de autismo não é. São crianças superdotadas. São as crianças que não nasceram. Elas têm uma inteligência absurda. O QI astronômico, fora a capacidade paranormal, fora um cérebro maior, fora o DNA maior. Então, o que acontece é que elas se frustram de não serem entendidas e começam a falar menos. Mas isso é falta de amor, contato físico. Abraça, cheira, faz festinha no corpo inteiro. Acabou o autismo. Agora, não vai melhorar se botar numa creche. Ou se delegar a outra pessoa, a avó, a uma Cuidadora, babá. Não, porque aí ela vai sentir que ela está sendo abandonada. Aí ela é muito mais sensível do que todos nós juntos, tá? Então, ela vai perceber a intenção, por telepatia, com a intenção da mãe, e ela mais ainda vai se fechar. Autismo, em outras palavras, é diagnóstico errado de quem não sabe o que é autismo de verdade e falta de amor. Simples assim. Doutora, eu ia trazer exatamente essa dúvida. Certa vez a senhora falou para mim recentemente, até a senhora estava falando para a gente que, já não lembro se era aula, se era live, o que era, que o autismo, além da ocitocina sintética, que aí tem que perceber bem nesse comecinho de vida, pelo contato visual com o bebê, mas sem ser esse, era o abandono já de muitas gerações sendo mostrado ali por essa criança, né? Por isso que aí, nesse nível, eu peço para fazer reprogramação do DNA e a mãe fazer renascimento. Porque a mãe que abandona, ela foi abandonada. Com certeza. E isso começou a acontecer dos anos 80 para cá, que foi quando começou a surgir um monte de creches no Brasil. Antes não tinha. Tantas. Então, essa geração de 80 para cá é que as mães foram muito para o ambiente de trabalho. E não, essa coisa feminista, né? E filho é secundário. Não, filho é principal. E a mulher precisa compreender que ela é a rainha do universo, tá? Nada menos. Então, ela, por ser mãe, ela é a única que cria vida. Igual Deus. Ela tem que se botar nessa posição. E aí, o filho,
Eu costumo dizer muito para mulheres que têm problema de amamentação e outras coisas, olha, se a Maria pôde, você pode também. Mas é verdade. É verdade. É pura verdade. Então, não é por aí. Baixa estima não rola para quem está na posição de rainha divina. Então, essa é a situação. Houve um desvio, que foi feito de propósito pelo Marx e o Rockefeller. Vamos levar as mulheres para fora de casamento e de família. Sim. O plano deu certo, porque são um monte de gerações abandonadas, com esse vazio enorme, enfim, se drogando, ou depressivo, ou a gente muito longe da nossa essência feminina, a gente já nem sabe mais o que é ser feminino, na verdade. Estamos nesse resgate, né, nessa coisa de tentar se reconectar. Algo deveria ser natural, né, porque a gente nasceu mulher, enfim. Sim. O homem também completamente fora do papel dele, e sofrendo também, porque não consegue prover, porque não consegue virar homem, porque não consegue sair da barra de mamãe, porque a família, de fato, na sua essência, foi destruída, né? Então, foram bem-sucedidos. Agora, cabe a nós, doutor, eu acho, divulgar essas informações verdadeiras, porque é o que a gente fala dentro da comunidade civil, o que a senhora traz lá, por mais polêmico que muita gente possa achar, só é polêmico porque vai contra tudo isso que colocaram na nossa cabeça, gerações e gerações, o inconsciente coletivo e tudo mais, e é a verdade, né? É a verdade vindo à tona. É aquela coisa, aquilo que colocaram é muito árido. Então, quando a pessoa se olha no espelho, ela não consegue ter alegria de se ver, porque tudo que ela vive está muito árido. A satisfação de você acordar, olhar o teu bebê e ele rir para você e passar a mão no teu rosto e um monte de outras experiências, substituir por nada. Então, gente, esse script é um scriptzinho bem medíocre. Não vai dar para você ter noção de quem você é. Você fica um desconhecido para você mesmo. Não dá. Doutora, e vamos então fechar, vou falar um pouquinho mais sobre o autismo, apesar de a gente estar na live do hipotálamo, mas tem a ver por causa dos hormônios, né? A senhora está falando da afetividade, da ocitocina, mas como a gente não tem material gravado sobre isso, vamos falar um pouco mais aqui sobre isso. Quando a pessoa descobre ou diagnostica no filho o tal do autismo, vamos dizer que não é o autismo raro, que a senhora disse, que autismo é muito raro e não, essa enxurrada de diagnóstico não está certo. Mas a criança, embora ela possa ser superdotada, ela tem um comportamento diferente. Eu mesma já tive muito próximo de mim uma criança com um comportamento totalmente diferente. Ela não era quieta, como a senhora diz, no autismo. Ela era, ao contrário, muito agitada, mas assim, ela não conseguia falar direito, já era bem grande, ela não conseguia se comunicar, ela era pulando o tempo inteiro, parecia que não conseguia se conectar com o mundo. Era uma criança diferente. Para mim, é a descrição típica de uma história familiar bem complicada. Primeiro, uma coisa importante, tá? Criança só chora por falta de amor. Nossa. Criança que pula, ela está ansiosa. Ela está com cortisona em pessoa. Falta de amor. Então, ela não fala porque tem segredo na família. Disso ela não fala. Tem segredo sério. Dos mais diversos tipos. Eu já vi mulheres que estão amamentando e tem caso com outro homem. E isso vira um segredo de família, depois a criança vai mostrar isso através de não falar. Atrás da fala. A criança não falar, ela está guardando segredo de família, que pode ser da mãe, pode ser do pai, ou pode ser muito lá para trás. Por isso, muitas vezes, encaminho para reprogramação do DNA. Porque, às vezes, houve coisas terríveis, né? Há 30 gerações ou 20 gerações, e precisa vir à tona. Porque esse nosso período agora é o período das revelações, todas. As políticas, as do mundo inteiro e as das famílias.
Então, essa criança que não para, ela está dizendo, gente, eu tenho uma coisa para falar, mas eu não posso falar. Precisa vir à tona, doutora? Não pode permanecer um segredo de família? Não. Precisa vir à tona por mais difícil que seja? Uhum. Por quê? Porque esse segredo, todo segredo familiar é tóxico. É como se você tivesse botado estricnina no corpo. Então, a criança vem para se sacrificar, para revelar. E é impressionante. Quando se acha o tal do segredo, a criança fala normal. Nossa. Perfeitamente normal. Eu já vi criança, inclusive, rapidinho falar 2 idiomas. Então, isso é simplesmente, vamos ver. Mas aí que está. Não, a gente se acostumou com o comodismo, que eu chamo aplicativo. Né? Então, arranjou um aplicativo que vou no médico, ele dá um diagnóstico, e assim, pum, eu não faço nada. Então, eu não pego meu filho, não seguro meu filho, eu não falo com ele quando ele está dormindo, eu não falo com ele quando ele está acordado, eu não fico cheirando ele, eu não faço nada disso. Eu tenho agora um diagnóstico, o médico deu, e eu estou dando Ritalina, que servia para TDAH, que não existe, agora vai servir para autismo, que seria o contrário. Lógico, se a criança mega agitada tomaria a Ritalina para ficar calma. Quer dizer, e a criança quieta, eu dou a Ritalina também. Quer dizer, não faz olha nem só a sentido. coisa mais ilógica do planeta. Não, a senhora falou que agora também estão dando carnabidiol, estão dando maconha, não é? Pior ainda, aí vai ficar. Esquece que a criança, até 9 meses, ela vai construir o cérebro, 70% do cérebro que ela terá ao longo da vida. Vai ter um cérebro menor. E lá na adolescência vai vir a conta. Não quer estudar nada, não quer se interessar por nada, porque o que acontece? Eu já vi um monte de gente que usava maconha e eles próprios diziam, na faculdade, e quando estavam estudando na faculdade, na semana que eu tenho que fazer prova, eu não posso fumar maconha, não. Por quê? Porque esquece tudo. A maconha tem essa capacidade. Diminuiu o pragmatismo, a pessoa não quer nada com coisa nenhuma. Eu me lembro de um rapaz muito bonito que ele chegava ao ponto de ficar deitado no sofá da sala e pedia para a mãe trazer copo d'água para ele. Porque ele não tinha vontade nem de levantar para pegar Tudo destroçado, né? E mata neurônio, não é, doutora? Mata. Foi muito engraçado, há muitos anos. Eu tive um jovem e que ele fumava maconha. Tá bom. Aí eu comecei a ensinar para ele sobre ciência no início da vida. E mostrei para ele um artigo que mostrava que a mulher grávida que fumava maconha, a criança nascia com anencefalia. Foi a coisa mais contundente que eu podia falar. Nunca mais ele fumou. Olha. Tipo, o quê? A mãe grávida, o cérebro da criança não se forma? Pô, E eu? E eu? Acabou. Quer dizer, nesse sentido, como o conhecimento ciência no início da vida, nas escolas, seria muito preventivo de todos os tipos de coisa. A senhora não disse que teve uma palestra que a senhora deu em alguma escola e os adolescentes no final vieram escondido falar, agradecer a senhora? Era num hotel de um casal amigo meu, e eles disseram, Lenor, você está aqui? Na verdade, eu estava de visita. Aí, mas era um grupo que a gente se juntava muito, e aí um dia elas virou para mim, Lenor, já que você está aqui, eu estou sentindo que essa tarde não está rolando muita coisa, estava um tempo esquisito. Aí, então, tem muitos pais e adolescentes não sabendo o que fazer.
para você falar um pouco de ciência no início da vida? Aí eu falei. Foi muito engraçado, que quando eu estava saindo, indo para o carro, aí vieram uns 4 adolescentes, um atrás do outro. Aí eles vieram para me falar, depois do que você falou, eu desisti de usar maconha. Os 4. Aí depois eu já sabia. Nós vamos falar uma coisa para você, mas é segredo, tá? Perfeito. Aí eles falaram isso. Depois eu comecei em palestra que tinha adolescente, saber que era quando eles queriam me falar comigo, não era dúvida, era para falar que eles tinham decidido parar de fumar maconha. Impressionante. Então, você vê como essas coisas é falta de informação. E essa história começou lá na Califórnia, e que depois foi da Califórnia, que começou a viu o tal do canabidiol. E aí, canabidiol serve para Parkinson, até quem não tem Parkinson. Eles dão o primeiro diagnóstico de Parkinson. Interessa que a pessoa tem. Aí, canabidiol. O que Parkinson tem a ver com o canabidiol? Só Deus sabe. Ou o diabo, né? Não está mais com o diabo saber. Então, criança com epilepsia, que é simplesmente a situação que a criança voltou a ter mãe. Naquele momento, ela tem uma crise epilética. Não tem nada a ver com febre. Aí, canabidiol. Aí ela vai ficar mais abandonada ainda, né? E a memória dela vai começar a falhar. E há uma certa indiferença. Você vai ver que a sensibilidade da criança começa a descer. Porque quem fuma muito maconha não tem muita sensibilidade em relação ao outro, fica muito em cima do seu próprio umbigo. Então, são pessoas pouco sensíveis. Elas estão numa reunião na casa delas, tem gente que está parta, saindo da janela, uma pessoa chega perto dela, ela não está nem aí. Nada. É uma indiferença estranha, muito estranha. Não é humano, não é nem animal. Aí, como lá nos Estados Unidos foi a maior festa, tem N fazendas de canabidiol, N. Aí agora entrou no Brasil. Também, que nem para lá. Canabidiol para dor, canabidiol para tudo. Virou, assim, o remédio mágico. É a história de dizer que ele tem um uso medicinal. Mas é a mesma coisa dizer que a heroína tem um uso medicinal, ela está lá na anestesia do parto, que a cocaína tem um uso medicinal, o próprio antibiótico. Então, assim, gente, é só a gente, né, a doutora vem ensinando para a gente tudo isso, né? Só a gente... Não dá, gente, não dá, porque é a mesma substância. Eu disse para eu digo, você está o quê? Fumando 3 cigarros de maconha por dia? Porque a concentração do princípio ativo é que são elas. E diz que não. Mas o canabidiol, nos Estados Unidos, entrou para substituir a morfina, que estava sendo abusada, inclusive com médico receitando pela televisão. Nossa. Matou um monte de gente. E aí o canabidiol não mata, substituíram. Entrou assim, desse jeito. Tem uma entrevista do John Oliver, que é um repórter inglês, que é primorosa, essa sobre morfina. É de um tempo atrás. Mas, se vocês encontrarem, vale a pena assistir, é muito engraçado até.